Fala pessoal, Hackeada Educação Canina, e esse vai ser o primeiro vídeo, treinamento intensivo do Guerlain, esse pequenininho. Ele tem 7 meses, pesa 2 quilos e ele vem com uma certa bagagenzinha de objeção que vocês vão começar a ver já no iniciozinho desse vídeo, tá? Guerlain é um cachorro com histórico de comportamento possessivo, guarda de recurso, então ele já atacou várias vezes por conta de chegarem perto da comida dele, das coisas dele. Ele não gosta de ser manipulado, não gosta de colocar e tirar guia, não gosta que pegue na cabeça, que pegue nas patas, então ele tem um problema bem específico nessa questão de manuseio e principalmente essa coisa da guarda de recurso, e esse é um dos motivos pelos quais ele tá aqui, tá? Fora isso, dá pra ver que ele é bem animado, bem agitado. Então, hoje foi a primeira sessão, eu literalmente assim que ele chegou, eu peguei ele pra fazer essa sessãozinha. Ele veio lá de Minas Gerais e ele vai ficar aqui um pouquinho mais do que 2 semanas com a gente, tá? Então, eu não peguei ele direto para fazer nada específico, simplesmente para movimentar ele. Eu tô usando parte da comida do dia dele, principalmente considerando que comida é um elemento importante para ele, tá? E eu tô fazendo uma sessãozinha simples com ele, só para introduzir a noção do place, é um exercício que ele vai precisar muito, tá? Então, eu tô fazendo o place com senta e com deita, que eu queria ver até onde ele foi. Ele já fez um pouquinho de adestramento, então eu queria ver até onde tava essa noção de posição com ele, de comandos específicos. E o que vocês estão me vendo fazer um pouquinho diferente, de vez em quando eu pego um pouquinho de comida e jogo no chão, é para criar o comando break, ou seja, de liberação, ou seja, acabou o seu place, você pode sair, tá? Então eu vou fazer isso bastante com ele, eu quero que ele fique familiar com a ideia do place, que horas ele pode sair. Ele absolutamente é um cachorro que vai precisar bastante dessa ideia de restrição, principalmente porque, como a maioria dos Spitz, ele é bem animado, bem agitado. Isso dá pra ver na expressão dele mesmo, no rosto dele. Então, um exercício muito bacana pra ele, como é pra todos os cães, vai ser o exercício do place. Então, eu tô fazendo esse iniciozinho aí com ele, tá? Eu acelerei um pouquinho o vídeo, só para o vídeo não ficar muito longo, só pra vocês terem mais ou menos uma ideia de como que eu faço essa introdução. Então, eu tô fazendo tudo com a comida do dia dele, como se ele fosse um filhotinho normal, tá? Apesar dele ser jovem, ele tem um certo histórico, mas ele ainda é jovem. Então vai ser super importante a gente só redesenhar um pouco desse processo com ele, principalmente a questão da guia. Pressão e relaxamento na guia vai ser uma coisa importante, tá? Ele não tá acostumado a usar nada no pescoço, então nesses primeiros dias a gente vai fazer bastante exercício de conversa na guia. Eu vou mostrar mais pra vocês. E isso aí, essa comidinha no chão aí é o comando de liberação pra ele, tá? Dá pra ver que ele tem uma noção de senta, tem uma noção de deita. E muito provavelmente o que ele ainda não tem é esse trabalho de duração, tá? Então, a família deles falou que ele é super animado, super empolgado, na verdade, né? Então, diminuir e desacelerar ele vai ser super importante. E trabalhar essa noção de respeito, principalmente para que ele lide melhor, ou seja, na verdade que ele supere essa questão de guarda de recurso, né? Eu queria até ver como é que ele reagir em relação à comida, considerando que eu tô com a comida dele na mão. Ele foi super tranquilo em relação a isso. Todos os Spitz são cães que normalmente gostam bastante de treinar. Apesar das pessoas não acreditarem nisso, eles são pequenininhos e bonitinhos, mas eles são bem mais ativos. Eles gostam de treinamento de uma forma geral, então são cães fáceis de trabalhar com a comida do dia. Mas, obviamente que não vai ser tudo com a comida do dia e, eventualmente, eu vou cobrar dele as mesmas coisas que eu cobro de todos os outros cachorros, tá? Mas é uma sessãozinha simples, é assim mais ou menos que a gente tá se conhecendo, tá? Primeira vez que eu vejo ele, como eu falei, ele veio de Minas, eu não tive a oportunidade de conhecer ele antes do treinamento. Então, eu tô de cara estabelecendo como que a nossa relação vai funcionar, a base de permissão minha, tá? Tudo vem de mim. Ele come comigo, ele vai no banheiro comigo, ele faz as coisas comigo, tá? Você viu que ele quis ir pro outro place, eu pisei na guia, trouxe ele de volta, tá? São os primeiros momentos onde você vai mostrando pro cachorro qual a limitação do convívio com você. Obviamente as meninas não estão aí, obviamente o Stark também não, tá todo mundo na caixa esperando. Então ele ainda vai passar por um período onde eu vou fazer muita coisa com ele separado sozinho. Quando ele não estiver comigo e não puder fazer nada comigo, ele vai estar na caixa, tá? A caixa de transporte vai ser um elemento importante para ele. Ele não tem o hábito de dormir na caixa, nem nada, então ele vai começar esse processo aqui comigo. Então a gente vai fazer isso de uma maneira bem legal aqui pra ele, pra condicionar ele super bem com a ideia de dormir na caixa, de ficar mais tranquilo na caixa, enfim. E por aí vai, tá? Mas eu não começo o treinamento de nenhum cachorro lidando com a pior parte dele, principalmente quando os cachorros vêm aqui pra casa, porque eu quero introduzir as primeiras etapas pro cachorro,
As primeiras regras de convívio aqui. O place é um exercício essencial, todos os cachorros aqui em casa precisam saber fazer, porque eventualmente isso vai fazer parte da rotina nossa aqui do dia a dia, tá? No período que ele estiver aqui, isso vai fazer parte da rotina dele na casa dele também. Então eu só soltei a guia no chão, tô treinando agora um pouco dos comandos verbais com ele, é mais ou menos para sentir até onde ele tava, qual o grau de engajamento que ele tem, o quão interessante para ele é lidar comigo, então, e até onde ele foi no treinamento prévio que ele fez, né? Então, normalmente os cachorros que já passaram por treinamento têm uma noção de sentar, de deitar, alguma noção às vezes de vir até a pessoa e por aí vai. Mas enfim, essa foi a primeira parte do treino que a gente fez e agora eu fui um pouco para a caixa de transporte, vocês vão ver mais ou menos como é que eu vou fazer, tá? Dá pra ver como ele fica para lá e para cá, para lá e para cá, isso é bem típico de cachorros como ele, tá? Então eu tô usando parte da comida do dia dele aí de novo, tá? Só para criar de novo uma associação de entra e sai. O que vocês vão perceber de vez em quando nesse vídeo é essa resistência com ele em relação à guia, tá? Como eu falei, ele não tá acostumado a usar guia no pescoço e ele tem muita resistência a ser tocado no rosto e ao redor do pescoço, então ele já no passado demonstrou mais agressividade com esse momento de tentar morder quando alguém tenta pôr e tirar a guia dele, por aí vai, tá? Então eu fiz bastante desse exercício de pegar a comida dele, colocar na caixa, trazer de volta. Ele tá na guia comigo, então ele sai da caixa, ele senta, ele deita, eu pago mais um pouquinho e assim a gente fez várias repetições, tá? Eu quero que fique muito claro para ele, muito automático para ele a ideia de entrar e sair da caixa, como para todos os cachorros aqui em casa porque a caixa vai fazer parte da rotina dele direto, então eu quero que ele fique bem familiar com a ideia de entrar e sair, não só com a comida, mas simplesmente porque ele tem que entrar e pronto. Então, hoje vai ser a primeira noite que ele vai dormir na caixa, então vamos ver como é que ele vai ficar, como é que ele vai reagir, tá? Mas eu fiz até questão de fazer bastante desse exercício e recompensar bastante esse deita dele aí fora. Quem viu o iniciozinho do treinamento do Stark viu que eu gosto bastante de treinar o deita com os cachorros. A longo prazo isso faz uma diferença enorme para o cachorro dentro da rotina, tá? E principalmente quando esse comando existe com duração, tá? Então eu não estou exigindo nada de especial dele agora, eu só estou trabalhando o engajamento. Se você for parar para pensar, é a forma que a gente tem de se conhecer, a forma que ele tem de saber quem eu sou e que tipo de tom a nossa relação vai ter ao longo das próximas semanas, né? Então dá pra ver que ele é aquele cachorrinho que se movimenta rápido, mas gosta de treinar, gosta de comida, enfim. E eu vou explorar um pouco desse lado dele, usando a comida nos treinos. Eu quero deixar ele bem certinho mesmo nessa situação. Agora você viu que eu pressiono ele um pouquinho pra trás, porque eu coloquei o potinho de comida no chão, ele chegou um pouco mais perto. Eu só pedi espaço e coloquei ele pra esperar, tá? Então, ele não teve nenhuma reação explosiva comigo nessa primeira sessão em relação à comida, mas ele teve em relação a colocar e, na verdade, tirar a guia dele, tá? Então, isso é uma coisa que eu já sabia que ele ia fazer, mas não foi nada fora da realidade, tá? Você viu que eu passei a mão na cabeça dele aí só pra ver como é que é. Vocês vão ver que ele, tipo, tenta dar umas mordiscadas pro lado. Eu só quis fazer um teste pra ver o quão intensa era essa reação dele agora. Vocês vão ver que depois, quando eu passar a mão nele de novo, tá vendo? Como ele tenta dar uma mordiscada em você aí, tá vendo? Claro que ele é um cachorro pequeno e isso não parece ser uma coisa perigosa, mas tá? Mordida de cachorro pequeno também machuca. E a ideia aí era só eu experimentar e ver um pouco de como seria a reação dele numa situação como essa. Mas eu tava mais focando aí nesse momento de ele entrar na caixa, sair, deitar, esperar e por aí vai, tá? Então eu vou fazer algumas dessas repetições com ele, tá? Só para ele ficar familiar com a ideia de entrar e sair da caixa. Isso é uma coisa que eu fiz questão de apresentar logo no primeiro momento com ele, porque obviamente a caixa vai ser um lugar que ele vai usar bastante. Então a gente vai fazer ainda mais exercícios desse tipo, mas na realidade eu quero dar uma dica para vocês. Todo mundo que usa ou quer usar a caixa, lembrem de uma coisa importante: não demorem de fechar a porta, não demorem de fazer da caixa um elemento da rotina do cachorro, tá? É massa fazer uma sessão dessa, mas vocês vão ver que no final eu vou fechar a porta, ele vai ficar aí. Eu não sei se tá nessa parte do vídeo ou não, mas agora, enquanto eu estou fazendo gravando a voz em cima desse vídeo, ele já tá na caixa deitado, dormindo. E isso é a coisa mais importante, tá? Então não esperem muito tempo para isso acontecer. Terminou a primeira sessão, fecha a porta, é lá dentro que o cachorro tem que descansar. Se vocês esperarem semanas e semanas para fechar a porta, eventualmente vocês vão ter mais trabalho ainda, tá? Então, eu só tô mexendo um pouco na guia aí pra vocês verem mais ou menos como é que ele se comporta. Agora eu tô pagando ele dentro da caixa, tá? Então já tô preparando mais ou menos o terreno pra ele ficar aí dentro.
E vocês vão, aí eu já tô pedindo também, como eu vi que ele sabe deitar, eu tô pedindo esse mesmo deita dentro da caixa, tá? Você vê, eu trouxe um pouquinho do copinho um pouco mais perto, mas nenhuma dessas situações ele necessariamente mostrou agressividade. O momento que ele ficou mais tenso mesmo foi com a ideia de tirar a guia do pescoço dele, tá vendo? Agora vocês viram que ele meio que tentou me morder e eu usei a própria porta da caixa de transporte para fechar, para me defender, vamos dizer assim, né? Uma extensão de você quando você usa isso. E você, é como se fosse uma forma de corrigir o cachorro também, né? Você fecha a porta na frente dele. Ele tentou de novo, tá vendo? Eu fechei a porta e assim vai. Então, eu fui fazendo essa sessão com ele para ver como é que ele tava, mais ou menos, né? Onde que ele ia ser o desafio maior, qual seria o maior desafio para ele comigo aqui nesses dias. E meio que já deu para perceber que essa parte de manipulação é a parte mais difícil. Então, tá vendo de novo, ele tentou me morder, eu fechei a porta, abrir e pedir para ele esperar pra gente recomeçar e assim vai, tá? Então, é importante a gente saber quem é o cachorro, quais são os desafios dele, é a parte mais difícil pro cachorro na hora de lidar com as pessoas, tá? Isso é absolutamente uma coisa que a gente vai resolver, porque é não negociável ele colocar e tirar guia, tá? E isso a gente vai trabalhar bastante nos próximos dias. Mas é isso, dia 1 do Guerlain.